Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript e hoje a gente vai falar um pouco sobre selecionar elementos pais, filhos, irmãos para que a gente consiga percorrer por toda a árvore de elementos e fazer a manipulação que a gente precisa, remover, inserir novo ou adicionar alguma característica específica dentro de um elemento. Para contextualizar e entender de forma mais didática, a gente tem uma imagem que representa a nossa árvore de elementos e onde estão cada informação que nós vamos selecionar. Por exemplo, a gente tem um elemento da árvore que, de forma teórica, a gente chama ele de nó de uma árvore, que nada mais é do que uma tag HTML do nosso código, né? Como a gente já viu, como forma uma árvore de elementos e tal, a gente tem esses elementos aqui chamados de nós das árvores. Todas as vezes que a gente quer selecionar um elemento anterior a um nó, ao elemento que a gente está visualizando ou selecionando, a gente tem a definição desse elemento como parent node. Então, todo elemento que está um nível acima, vamos pegar esse node 2 como referência, todo elemento que está um nível acima dele e está interligado, né, é considerado como um nó pai. No nosso caso aqui de exemplo, um nó pai é todo nó que está logo anterior, né, a uma tag específica. Vamos pegar esse LI aqui, ela está dentro do L. Então o L é considerado o nó pai. A gente também tem, a partir de um nó, os elementos que são filhos desse nó. Eles são chamados de child nodes, né, que são os filhos, que são elementos que estão interligados, estão ligeiramente dentro de uma determinada tag. Então, por exemplo, as duas tags LI são filhas de UL. A gente tem também os elementos que estão no mesmo nível, interligados pelo mesmo pai, são considerados nós irmãos. Então, na nomenclatura que a gente pode identificar, a gente tem o irmão anterior, ou previous sibling, e o irmão posterior, ou próximo, no caso, que seria o next sibling. No nosso exemplo aqui, irmãos que estão no mesmo nível, esses dois inputs, e o H1 e o AUL, estão no mesmo nível, pertencem ao mesmo pai, que é o body. Então, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente olhar para esse input, o primeiro input é o irmão anterior, ou previous sibling. E o H1 é o próximo irmão, o next sibling. Para a gente entender melhor como fazer essa seleção, vamos selecionar esse elemento aqui, ó, da nossa árvore, para acessar tanto o pai como os irmãos específicos dele. Então, vou colocar aqui, por exemplo, let. Toda vez que eu vou selecionar, eu preciso de uma variável, né? Então, eu vou colocar item document. Vou usar o char selector e aqui eu vou selecionar por meio de uma classe chamada disciplina, que é essa classe aqui, ó, do elemento. Então, eu estou selecionando esse elemento, esse item da lista, beleza? E aí eu vou escrever no console ele. Então, por exemplo, console.log item. Se nós visualizarmos o resultado disso, atualizando a página, você vai ver que ele fez a seleção do próprio item. Ele mostrou para mim o próprio item porque eu pedi para mostrar ele na tela. Então, aqui, ó, disciplina, ferramenta de desenho, é esse item com a classe disciplina. Beleza. Agora, se eu quiser acessar, por exemplo, o pai do item, então eu vou colocar .parent node. E aí, quando eu atualizo, você vai ver que ele selecionou para mim agora a UL, que nada mais é do que o pai do item que eu selecionei, que é o disciplina. Então, item parent node, certo? Então, vou colocar aqui, ó, pai do item selecionado. Agora, um outro exemplo que a gente pode pegar é o item tem um irmão anterior. Como que eu mostro ele na tela? Como que eu seleciono esse irmão? Então, eu vou colocar aqui um console.log item, que é o item que eu acabei de selecionar,
Eu vou escrever previous element sibling. E aí você vai ver que ao atualizar, ele selecionou para mim o item projeto design web. Esse primeiro é o pai, né, que a gente tinha selecionado antes. Aqui é só o item projeto design web, que é o irmão anterior à ferramenta de desenho que a gente tinha selecionado previamente. Beleza? Se ele tivesse um irmão posterior, a gente poderia colocar ao invés de previous element sibling, next element sibling, sem problema. Nesse caso aqui não tem, então ele daria undefined e não vai mostrar nada, certo? Um outro exemplo que a gente pode ter, vamos pegar agora esse item, ao invés de selecionar disciplinas, vamos selecionar o L, que é, no caso, a minha lista. Quando eu seleciono um item que tem vários filhos, esses filhos eles são dispostos em um vetor. Então, se eu colocar aqui console.log, eu posso acessar um a um dos filhos, de forma que eu posso colocar o nome da variável, do elemento que eu selecionei, que é o L, e aí eu vou colocar children e qual a posição do vetor que eu quero acessar. Então, no caso, se eu quero o primeiro filho, ó, essa posição aqui, esse primeiro filho, então children 0, e aí quando eu vou lá, atualiza a página, ele vai mostrar para mim o primeiro filho. Eu quero o próximo, children 1, e aí ele mostra para mim o segundo filho. Ah, eu tenho 10 filhos, eu quero mostrar todos eles. Aí eu precisaria fazer um laço de repetição, que eu vou percorrendo todos os filhos ali de forma ordenada. Uma outra possibilidade que eu tenho é de mostrar de uma lista, por exemplo, de 10 filhos, o primeiro deles. Então, first element child. E aí ele mostra para mim o primeiro filho. Nesse caso eu tenho só 2, né? Então ele vai mostrar o projeto design web, que é o primeiro filho do elemento que eu acabei de visualizar e de selecionar. Primeiro filho de quem? Da UL, certo? Então a gente tem a possibilidade de selecionar pais com parent node, filhos com children ou com first element child, ou último filho com last element child. E a gente tem como selecionar irmãos também com o previous sibling ou o next element sibling também. Beleza? A gente fica por aqui. Até a próxima aula.